Calourada. Olá, ouvintes da Rádio Fiscar. Começa agora, aqui nos estúdios da 95,3 FM, a mais uma edição do programa Calourada. Um programa que discute temas de interesse da comunidade acadêmica e muito especificamente do pessoal que entrou na graduação agora, ou que já está há 1, 2 anos, enfim, ou terminando a graduação, o que seja, não é? Temas que são relevantes para a comunidade acadêmica. E nós estamos recebendo aqui 2 estudantes da Universidade Federal de São Carlos, que é a Miriam Martins e a Daniele Santos, que vem conversar um pouco conosco sobre a trajetória acadêmica delas, que são estudantes vinda do ensino público, graduadas aqui pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente são mestrandas no programa de pós-graduação em educação, no PPGE UFSCar, desenvolvendo trabalho com um tema muito interessante que é a educação fora de espaços escolares. Você sabe o que é isso? Se não sabe, elas vão ensinar para nós agora o que é. Meninas, obrigado por aceitarem o nosso convite, é um prazer recebê-las aqui. Tá? Eu vou começar fazendo uma pergunta, lembrando que esse programa é destinado principalmente ao pessoal que entrou na graduação, aí está concluindo o primeiro ano, entregando os primeiros trabalhos e tal. Como é que foi o processo para vocês de sair do ensino público e entrar numa universidade como a Universidade Federal de São Carlos, com o nível de complexidade de estudos, de abordagem de autores e etc. Quem começa, Daniele? Pode ser. Vamos lá, então. Bom, minha formação sempre foi na rede pública, né? O colegial eu fiz numa escola que ela era uma escola pública, mas ela era uma escola técnica, né? Aqui de São Carlos, que eu sou daqui de São Carlos, né? Nasci aqui e ainda não saí do ninho, né? Então, nessa mesma escola eu fiz os 3 anos de colegial no período da manhã e no período da tarde fiz o curso de técnico em eletrônica, né? Perfeito. Que era uma das coisas, assim, que chamava até a atenção, né? Mas o meu pai, ele também era formado, né? Na mesma escola e no mesmo curso, e ele falou assim, olha, esse curso é bom, ele dá emprego. Então, claro. A gente, nessa época, né, a gente vai mais ou menos na opinião do pai e da mãe, né? E aí eu falei assim, bom, tinha o curso de informática, tinha o curso de enfermagem. Eu falei, enfermagem nem pensar, né? Pegar uma agulha já não é comigo. E informática, muita tecnologia, para mim não ia dar conta, sabe? Então eu falei, bom, vamos no curso de eletrônica. Aí terminei, me formei, fui fazer um estágio na USP, né, com o curso de eletrônica, no grupo de ótica de lá, e a gente tinha como projeto desenvolver um semáforo a LED, né, na época com bateria solar, né. E aí foi bem legal esse projeto. Eu tentei, de início, prestar o vestibular. Me chamava muita atenção a área de exatas. Eu gostava muito da área de exatas, né? Ainda não sabia ao certo para onde que eu ia. Prestei para matemática, licenciatura em matemática. Eu sabia que eu gostava bastante de falar, então falei assim, eu gosto bastante de falar, gosto bastante de ensinar, eu acho que ser professora pode ser uma área legal, né? E gostava da parte de exatas, né? Então eu falei, vamos tentar matemática. O primeiro ano eu não consegui, né? Terminei de desenvolver o projeto e aí eu fui trabalhar numa fábrica de iluminação a LED, né, que também tinha uma parceria com o pessoal da USP. Fiquei 1 ano trabalhando lá e fazendo cursinho à noite no CAASO, né, tinha um preço, a CAASO à noite tinha um preço mais em conta, então dava para pagar e trabalhar ao mesmo tempo. E aí eu fiz esse 1 ano de cursinho e aí prestei vestibular novamente. Aí falei, bom, eu não sei, fiz o curso técnico de eletrônica, estou trabalhando na área de iluminação, trabalhava com placas, fazia soldagem. Falei assim, vamos para física, eu acho que tem tudo a ver, né, com o que eu estou fazendo, né? E aí eu falei assim, bom, vamos lá. E prestei, entrei na segunda chamada, né? E aí começou a mudar tudo. Na verdade, minha vida mudou de ponta cabeça, né? Porque aí quando eu entrei nesse curso, era um curso de licenciatura em física, um curso noturno, né? Era o 2º ano, né? Eu entrei em 2010. Aqui na UFSCar. Aqui na UFSCar, né? Era a 2ª turma. A primeira turma, se eu não me engano, tinha sido em 2019. Então, era a 2ª turma. E aí eu enfrentei muitas coisas, porque eu esperava uma coisa, né? A gente fala física, né? Aquela física da escola, aquela coisa bonita, né?
mais prática, assim, faz o exercício, resolve isso, né? Quem que é o S, né? Do sorvetão. Não era assim, não. A hora que entrou aqui, o bicho pegou, a gente já vem de cara, né? Na época, a grade tinha a disciplina de cálculo 1 e geometria analítica logo no primeiro semestre, né? E foi as duas campeãs que me bombaram logo de cara no primeiro semestre. E aí eu falei, meu Deus do céu, nunca reprovei nenhuma disciplina. Eu falei, o que tá acontecendo? Será que eu não sei mais estudar? Não sei mais fazer as coisas direito? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Bom, e aí eu falei, não, vamos lá, né? Acho que é normal, não é? 90% da turma reprovou, então vamos embora com eles, vamos continuar nessa batalha aqui, ver o que acontece, né? Comecei a ver que isso daí era uma coisa muito naturalizada dentro dos cursos de exatas, né? Um índice alto de reprovações em disciplinas que eram, assim, bem polemizadas, né? Principalmente a disciplina de cálculo 1, né? E aí eu falei, bom, vamos continuar e ver o que acontece, né? Aí continuei no curso de licenciatura em Física. O primeiro ano foi um ano de pura adaptação, né? Porque eu vi que eu não estava dando mais conta de trabalhar o dia inteiro e chegar à noite, vim fazer o curso e aí eu precisava de tempo para estudar. E só o final de semana não dava, né? E aí eu tive que abandonar o meu serviço, né? Eu larguei meu serviço logo no primeiro semestre. E consegui entrar num processo seletivo do PET, de licenciatura em Física, né? Que é o Programa de Educação Tutorial. E aí eu entrei nesse programa de Educação Tutorial, eu não estava, assim, ganhando exatamente muito bem onde eu estava trabalhando, tinha acabado de começar, mas aí eu fui lá para baixo do normal, né? Fui ganhar uma bolsa de R$400. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Mas, enfim, esses R$400 me ajudaram muito, porque foi com esses R$400 que eu, conforme fui indo no curso, eu percebi que eu tinha possibilidade de fazer um curso de inglês, né? Então, logo que eu entrei no PET, eu falei assim, bom, eu já vou me dedicar a fazer um curso de inglês, porque tinham livros de física que tinham o livro inteiro em inglês, exercícios em inglês. Eu falei assim, bom, vou precisar saber um pouco, né? Porque o inglês, para mim, era um certo fantasma. Eu não gostava muito dele, não, né? E aí eu fui começar a fazer, né? E aí o PET foi um programa maravilhoso, né? Era um programa que tinham 13 estudantes. E a gente fazia muita coisa lá dentro. Então, o PET, né, o curso em si, o curso é um curso muito puxado. É um curso que te suga até a alma. Falar a verdade para vocês, eu tive que deixar muitas coisas de lado, inclusive a vida pessoal, social, né? Porque eu não era uma aluna de médias muito altas, né? Eu era aquela aluna esforçada, né? Que tá sempre estudando e sempre na batalha. Então, aqui eu senti muita dificuldade, né? Enquanto tinham pessoas que conseguiam manter uma média e com certa facilidade, eu tinha que estudar 3 vezes mais para conseguir alcançar o mesmo nível. Então, que nem a gente brincava bastante, eu e os meus amigos, que também ficavam sempre no mesmo grupo, né? 6 é 10. Então, tirava 6 na prova é 10. Tá ótimo. Passou na disciplina é sucesso, né? E aí o PET se tornou uma fuga para mim, né? Porque o PET era um programa que a gente trabalhava mais a questão da educação, não só temas direcionados mais à parte matemática e física dura, né? A gente trabalhava mais a questão de educação. Então, a gente fazia publicação de artigos, a gente desenvolvia, por exemplo, as atividades do Circo da Ciência, que é um evento que tem aqui no UFSCar, que trabalha com experimentos, né? Então, era a gente que fazia toda a parte de monitoria, a gente organizava, a gente via quais eram os experimentos que iam entrar novos, os que iam permanecer, que chamavam bastante atenção. Então, assim, o PET, ele foi muito enriquecedor para a minha vida, né? Trabalhar em grupo, que era uma das coisas que eu sempre tive muita dificuldade na minha vida. E aí eu tive que aprender a trabalhar em grupo, trabalhar com pessoas que eu fui descobrindo ao longo da universidade. Você percebe que aqui é um universo à parte. Tem pessoas sei lá, do Acre, tem pessoas do Nordeste, desculpa, Miriam, tem pessoas de vários locais, né, várias regiões, Minas Gerais, e aí cada uma tem um jeito peculiar de levar a vida, e tem aquela coisa que traz lá de onde que veio, né, o sotaque, e isso aí é muito gostoso, porque aí você vai mergulhando num mundo à parte, né. Que bom, bacana. Foi bem legal. E para você, Miriam, como foi? Bom,
A minha trajetória escolar tem um pouco de semelhança com a da Dani, né? Eu estudei os 3 primeiros anos em uma escola técnica também. Eu não sou daqui, eu morava na época em Jaú. E uma escola com uma base boa, assim, né? O estudo muito bom e que possibilitou com que eu passasse já para a universidade, logo que eu terminei o ensino médio. E, assim, é um outro mundo, né? Realmente, porque eu passei os 3 anos pensando ser uma boa estudante, né? Uma boa, abre aspas, o que a escola quer que a gente seja. E aí, quando você chega aqui, na primeira aula de psicologia, eu fiquei assim, o que é isso? Porque os autores, os filósofos que estavam sendo, né, trabalhados, estudados ali, que o professor apontava, eu não sabia quem era. Não... Então, teve toda uma adaptação, assim, de conseguir me entender como estudante novamente, sabe? Eu sou uma estudante, continuo estudando, mas agora quais são as formas? E assim, eu entrei no curso de pedagogia noturno com a intenção de trabalhar. Só que aí eu percebi que que era impossibilitado se eu quisesse estudar da forma como eu queria estudar. Então, a minha maior dificuldade foi nessa adequação mesmo dos meus horários, de como você tem aquela demanda, você tem que estudar, mas como você faz isso, já que a carga, né, teórica, assim, no primeiro ano da pedagogia, não só no primeiro ano, mas são muitos... Isso, ao longo do curso é muito... Então, eu admiro muito até hoje, admiro as pessoas que conseguem conciliar, né, o trabalho com a formação acadêmica. E uma coisa também que a gente tem que prestar bastante atenção é na questão da saúde mental mesmo. Porque eu nunca havia saído de casa antes. Então, de repente, eu venho para cá, né, longe dos pais. E eu fui para morar no alojamento, né, no começo. Então, assim, me senti sozinha, com aquela quantidade de coisas para estudar. E às vezes a gente se sente burra, né? Porque, nossa, não estou dando conta de acompanhar. E todo esse processo foi sendo... ao longo do curso, eu pude refletir de forma crítica. Não é isso, né? Então, assim, eu acho que eu ganhei muita maturidade mesmo nesse sentido da passagem do ensino médio, do que é estudar, né? Que não era mais aquela coisa, vamos ler aqui, entendi, aquela coisa conteudista, bancária, né? Mas era o ato de estudar mesmo, de entender, e que exige uma dedicação, e que nem sempre é possível essa dedicação. Então, todo esse percurso, né, toda essa trajetória, ajudou a pensar, né, de forma mais crítica mesmo, assim, o que é o ato de estudar, de aprender mesmo. Perfeito. Eu estava escutando vocês e pensando numa coisa, como é importante, principalmente estudantes que saem direto do ensino público, ou o teu caso, por exemplo, de repente você já não está mais vivendo com teus pais, passa a viver só, de repente, ao não acompanhar certas leituras, você tende a achar em você mesmo a culpa, o que é um equívoco, mas a gente tende a fazer isso, não é? Como é importante poder levar esse tipo de conhecimento, porque muita gente que entrou agora, está agora encerrando o seu segundo semestre. E, eventualmente, a gente pode bombar numa disciplina, pode ficar com uma nota baixa, ou pensar que compreendia uma determinada coisa, e, de repente, você faz uma avaliação e vê que não compreendia, pelo menos não da maneira que deveria ter compreendido ou que vai ser avaliado. Não é importante porque isso interfere na saúde mental, interfere até os projetos de vida de alguém pode ser modificado por causa disso. Mas é interessante a gente retomar um pouco essa trajetória, todo esse embate que foi para vocês, porque independentemente das dificuldades, vocês não apenas concluíram a graduação de vocês, mas vocês entraram também para uma pós-graduação. Quer dizer, então isso despertou algo mais. Uma coisa que eu queria perguntar, e eu acho importante isso, eu acho particularmente como professor, eu entendo que é importantíssimo que os alunos se aproximem de grupos e comecem ter uma interação e um diálogo e um estudo conjunto que lhe permita uma compreensão maior e mais abrangente. Não é? Como foi a inserção de vocês nos grupos? A Miriam na pedagogia, a Daniele na física, estudar em grupo, fazer trabalhos em grupo, tu mencionou o PET várias vezes, é uma coisa bastante importante para você, foi importante durante a tua graduação. Como foi a inserção de vocês nos grupos? Vamos começar pela Miriam agora. Fala aí pra cá. Bom, os trabalhos, né, na sala de aula que eram solicitados em grupos,
já vinha nessa perspectiva na pedagogia, a gente já começa a pensar, né? A trabalhar em grupo, a prática do estudo. Então, assim, no começo, é claro que tem toda aquela... Mas o colega, de onde ele veio, né? A gente não se conhecia tanto. E depois isso foi acaba virando habitual você trabalhar em grupo e perceber a importância disso, né? Porque não é só na escola, não é só na faculdade, é no trabalho, né? Claro, é para a vida, claro. né? A gente está em interação, somos seres humanos em interação e é importante trabalhar isso. Então, assim, um dos momentos que eu percebi que eu precisava estar mais inteirada foi quando uma das professoras convidou o pessoal para o grupo de estudo, né? Da linha na época. E aí eu comecei a participar e percebi esse acolhimento. Então, no sentido assim, olha, não estava sendo desesperador no primeiro semestre. Mas aí, depois que eu comecei a me envolver com os grupos, você percebe que tem outras pessoas passando por situações parecidas, né? Então, o ritmo de estudo mesmo, às vezes um veterano, alguém vai chegar e dar umas dicas, faz isso. Então, assim, estar em grupo foi muito importante. Eu participei do grupo do NIASE, né? Núcleo de Ação e Investigação. Ação e Educação Socioeducativa, isso. E participei desse grupo, e aí foi nesse grupo também que, como voluntária, né, fui participando das leituras, tudo. Aí eu me sentia mais à vontade para conversar com outras pessoas que já estavam na pós também, alguns que também estavam entrando. E foi nesse grupo que eu tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica. Então, foi o meu momento de lidar também com a pesquisa. Perfeito. E aí, lidando com a pesquisa, assim, pensando na pesquisa, na questão da relevância social e tudo mais, você vai percebendo o quanto é importante esse estar em grupo, né? E não um grupo apenas, mas passar por outros grupos, conhecer... Foi essa experiência para mim. Bacana. Eu conheço o pessoal do NIASE, eles fazem um trabalho fantástico. Sim. Eu fiz um curso com o NIASE há muitos anos atrás. Inesquecível. E para ti, quais foram os teus grupos, além do PET, Daniele? Olha, então, assim, dentro da graduação, né, o curso de física, ele tem um índice alto de evasão, né? Então, por exemplo, entram-se muitos alunos, mas formam-se pouquíssimos, né? E ao longo do percurso, da trajetória do curso, muitos vão indo para outros cursos, migrando, né? E alguns acabam saindo fora mesmo, indo prestar ENEM e fazendo outros cursos, né? A gente tinha um grupo de amigos, assim, do próprio ano, né? De 2010, que ele foi se esvaindo, né? Então, muitos foram para outros cursos, alguns acabaram desistindo. Eu lembro que ficou, assim, ao longo do maior período de tempo, ficou só eu e um amigo meu, né? A gente tinha, assim, não sei, uns 7 mais ou menos, e ao longo desse grupo foi... Só ficaram dois, né? E, inclusive, muitas vezes isso acontecia também, porque como a gente reprovava em algumas disciplinas e alguns amigos passavam, então a gente já não estava mais fazendo as disciplinas juntos, né? Cada um estava estudando uma coisa diferente. Então, era complicado manter esse grupo de estudo o tempo todo, sempre sendo o mesmo para conseguir avançar nas matérias, né? Mas, enfim, a gente tinha esse grupo, né? E eu também tinha o grupo do PET, porque o grupo do PET era um grupo muito diverso, né? Cada um estava num ano, cada um estava em uma disciplina, e o pessoal lá dentro também se ajudava. Então, quem já tinha feito algumas disciplinas que você estava estudando, eles davam um certo apoio, tiravam dúvidas, né? Ajudavam com listas de exercícios e mais. Eu fiquei, acho que uns 2 anos e 4 meses, mais ou menos, no PET. Que legal. Foi um grande período meu dentro do curso. Depois eu acabei saindo, né? Assim, eu sou uma pessoa um pouco inquieta, sentia a necessidade de explorar mais, né? Já que eu já tinha reprovado algumas disciplinas, já estava com o curso um pouquinho atrasado, vamos aproveitar isso aí para fazer outras coisas, né? Aproveitar esse tempo. Eu acho que o tempo ele é muito precioso, a gente tem que gastar ele da melhor forma possível. Perfeito. E aí eu saí de lá e fui fazer eu já tinha, inclusive lá eu comecei a fazer a iniciação científica, fiz a iniciação científica, que é 1 ano,
que é um projeto mais solitário, é você e o seu projeto, né? Sim. Você precisa se concentrar mais ali no que você vai desenvolver. Depois eu fiz um projeto de extensão, que era DIEC, Diálogos Interdisciplinares no Ensino de Ciências, que era um projeto onde eu trabalhava mais com professores do Departamento de Metodologia de Ensino, né? Então, eram professores da área de educação que estavam desenvolvendo palestras, né? E eu estava dando aquele suporte, então eu ficava por dentro dos assuntos, né? E aí a paixão foi começando a crescer cada vez mais, né? Cada vez mais eu me via mais inserida dentro da educação do que do próprio laboratório de física, vamos dizer assim, né? Eu sabia que pesquisadora, eu não ia conseguir ficar lá no meu laboratório, lá com a equipe, não. Eu queria mais, né? E aí eu fiquei 1 ano nesse projeto de extensão. A gente finalizou, tal, e depois eu acabei entrando no PIBID, né? Você vê que eu não paro quieta, né? Eu tenho vontade de estar em todas. E aí eu fui para o PIBID, né, de ensino de física. E aí o PIBID também foi uma outra dimensão social, inclusive, porque o PIBID trabalhava com escolas da região de São Carlos, que eram escolas mais de periferia. E a gente fazia um acompanhamento, né, com os professores dessas escolas e também desenvolviam projetos lá dentro, né, ligados a uma área tanto social quanto a área de ensino de física. Inclusive, um dos projetos que a gente desenvolveu lá foi numa feira de ciências, foi um trabalho interdisciplinar, então a gente fez parceria com o PIBID da Química, e aí foi um trabalho relacionado a drogas, e aí foi um negócio bem legal que a gente desenvolveu dentro da escola, né? E eu achei bem legal isso aí, foi uma trajetória bacana, eu participei de vários grupos, consegui me inserir em vários lugares, conversar com várias pessoas. E isso daí faz muita diferença. Que legal, que legal mesmo. Bom, apesar dos percalços que tiveram aí, vocês não somente se graduaram, quanto continuaram pós-graduação. O meu colega Gustavo já avisou que, para variar, eu estou atropelando o relógio novamente. Então, antes de nós encerrarmos, eu vou fazer uma pergunta para cada uma rápido, que o que vocês estão investigando? Qual é a pesquisa de vocês? Agora começamos por você, Daniele. Qual a tua pesquisa no mestrado? Vou tentar falar rapidinho, então. Bom, pesquisa do mestrado, a gente entra com uma proposta e a gente acaba com outra proposta e depois muda de novo, e muda de novo, e muda de novo. Mas, enfim, estou caminhando, meu projeto ainda não está fechado, né? Ele não tem um foco central, mas eu ainda continuo com o público dos alunos com necessidades educacionais especiais, né? Inclusive, agora pretendo fazer uma investigação relacionada a esse público diretamente ligada ao ensino superior. Então, o meu projeto vai de encontro a essa temática, vamos dizer assim, né? Vai partir para uma abordagem mais sociológica, né? Mais da parte da sociologia. Em específico, eu estou tentando trabalhar com a pergunta principal, que seriam quais as experiências sociais desses alunos contribuíram para a escolha deles para cursos relacionados à área de ensino de ciências, né? Nossos cursos de licenciatura em Química, Física e Biologia, no caso. Perfeito. Interessante. E tu, Miriam? Bom, o meu tema de projeto, né, de pesquisa, é quais os processos educativos que estão presentes na classe hospitalar. Então, classe hospitalar mesmo é dentro da pedagogia hospitalar, que é um tema que é pouco debatido durante o curso. Foi um tema que eu tive contato num evento, né? Teve a Semana da Educação, e aí veio vários pedagogos que trabalham em diferentes espaços, né? Espaço prisional, no hospital, pedagogo empresarial. E aí, em uma dessas conversas, tinha uma pedagoga da classe hospitalar, e aí ela trouxe essa questão. Como eu não tinha visto no curso ainda, foi um momento assim que começou a surgir, nossa, mas por que a gente não estudou sobre isso? Como é, tal? E aí, a partir disso, eu estou pensando, então, quais são os processos educativos que acontecem nesse espaço, né? Porque muitas vezes as crianças que estão internadas, elas têm o direito e muitas vezes não é discutido, né? Que educação é essa, ou como está sendo esses processos lá, qual é a relação dessa criança com o pedagogo, do pedagogo com a criança. Bacana. Então, está indo por esse caminho, né? E como a Dani disse, a gente entra pensando um objetivo e agora a gente sai pensando muito mais, né? Parece que toda vez que você olha o projeto, você tem alguma coisa para mexer, isso vai
você acha que é até a defesa, e é nesse sentido. E uma coisa mais importante, além de pensar o objetivo, é pensar na relevância social dessa pesquisa, Claro. né? Sim, Fazer pesquisa para quem, né? Por quê? Para a comunidade. Então, essa Perfeito. tentativa de aproximar mesmo a universidade da sociedade. Muito bom. E eu até vou mencionar o envolvimento das meninas num trabalho que eu acho assim bastante significativo, que é o primeiro seminário de educação entre linhas, não é? Que discute justamente a questão da educação em espaços não escolares. Mas essa vai ficar para as cenas do nosso próximo capítulo. Meninas, eu gostaria de agradecer por Obrigada vocês a você, aceitarem o Manoel. nosso convite. É um prazer bater esse papo com vocês. Prazer é E eu nosso. encerro agora mais essa edição do programa Calourada. Se por acaso tu perdeu o começo do programa, nenhum problema. É só acessar a página da Rádio Fiscar, entrar na aba podcast e lá tem o podcast desse programa e de toda a programação da 95,3 FM. Além disso, aproveito para mais uma vez sugerir, quem não baixou o aplicativo da rádio, faça isso. É gratuito, não custa nada, e você, com esse aplicativo, além de acompanhar a nossa programação em tempo real, ainda pode concorrer a ingresso para o cinema com a companheira ou companheiro, ingresso para show de rock, show de dança, peça de teatro, enfim. O que servir para melhorar a cultura e alegrar a vida do pessoal que escuta diferente aqui conosco. Pessoas, um grande abraço a todas e todas e até a nossa próxima edição. 95,3 FM.